Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. E os meninos, sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Quem não conhecia essa música? Não? Então vamos cantar para ele. Vamos lá. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra-l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 a. Agora, você vai aprender como contar uma história emocionante, atraente, que vai chamar a atenção das crianças. Mas tem criança que, mesmo com a história mais bem preparada, ela não fica quieta. Então, você vai levar, depois pode tirar foto. Esse é o senhor positivo. Então, você deixa sempre o senhor positivo lá e tá lá na aula e os moleques lá. Senhor positivo. Qual era mesmo a regra número 1? Não conversar. Positivo. Não tem ninguém conversando aqui. Mas eu ouvi. Ah, mas eles não estão conversando mais. Positivo! Parabéns! A gente só dá bronca. Vocês estão conversando demais. Vocês não param. Vocês não prestam atenção. Mas quando eles estão lá quietos, 1 minuto que seja, né? Vocês não falam. Olha, vocês ficaram quietos 1 minuto. Parabéns! Muito bem! Eu estou feliz da vida. Então, elogie mais. 1 minuto que eles fazem de silêncio é muita coisa para eles. Então, porque lá na escola, coitado dos professores, né? O que eles passam. Agora, muitas vezes, na sua classe, eles não prestam atenção, ou eles estão lá desinteressados, ou brincando com outras coisas ali, ou conversando. Por quê? Porque não é aquilo que eles estão precisando. Então, nós temos que fazer uma pesquisa. Temos que descobrir qual o interesse deles. Por exemplo, os pequenininhos, não adianta você querer fazer muita coisa. 1 ano é 1 minuto de atenção que elas podem... É o limite que elas podem ficar paradinhos, olhando para uma coisa. Mas você disse 1 minuto, quem vai contar história num minuto só? É 1 minuto, aí você faz algum exercício, algum movimento físico. Então, o que aconteceu mesmo? Deus criou o céu e a terra. Vamos ficar de pé. Vamos lá. Deus criou
tudo. Aí ele já ficou de pé, já tirou aquela energia que ela tem de monte e ela vai aguentar mais 1 minuto. Então você conta mais um pedaço da história. Aí você conta. Aí ela faz de conta. Essas crianças pequenas, elas têm uma imaginação que se você disser, tá chovendo canivete, ele vai dizer, onde que tem canivete? Elas pegam tudo literal. Elas acreditam. Então, se você disser assim, e sabe, Jesus falou para jogar a rede. Mas eles tinham jogado a rede muitas vezes. Vamos jogar a rede, todo mundo. Vai, 1, 2 e... Puxa, puxa. Ah, nenhum peixe. Eles estavam lá desanimados. Vamos ficar desanimados? Aí chegou Jesus e disse, jogue para outro lado. Vamos jogar? Eles obedeceram. Como é bom obedecer. Como é bom obedecer. E você inventa uma música, porque tudo você pode ensinar com música para essa idade. Tudo, tudo, tudo. Né? Então vamos lá. Puxa, ih, tá pesado. Tá pesado, não tá? Ui, faz força. Ui, estava cheio de 153 grandes peixes. E a Bíblia, a palavra de Deus, essas criancinhas não sabem ler. Você vai ler para elas. E você vai dizer, essa é a história da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É 100% verdade. Ela precisa crescer, conhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você lê, olha, quando Jesus disse, joga para o outro lado, eles obedeceram e aí pescaram 153 peixes grandes. Que maravilha! E quando você obedece também, Deus vai fazer uma coisa bem grande. Talvez para a criança pequenininha, é só uma coisinha de cada vez. Por exemplo, se você vai falar do Evangelho, você tem que falar primeiro de Deus, depois do pecado, depois de Cristo. Aí vai falando aos poucos. E depois você junta tudo. Mas lembre, 1 ano, 1 minuto. 2 anos, 2 minutos. 3 anos, 3 minutos. 4 anos, já vai para 10 minutos. Você vai ver uma grande diferença entre 3 e 4 anos. Então, ela já... E criança que o pai... Quem? Pai homem, né? Conta a história. Ah, mas minha esposa tem mais jeito. Ela tem mais jeito. Ela sabe contar a história melhor que você, talvez. Mas a Bíblia diz, e vós, pais, pai homem, ensine a criança na doutrina e admoestação do Senhor. Então, quem tem que contar a história para a criança é o pai. O pai é o sacerdote do lar. E a mãe vai reforçar o que o pai ensinou. Aí um pai veio dizer, Sati, eu conto história para minha filhinha, ela tem 4 anos, mas ela diz, papai, eu não entendo nada o que o senhor fala. Eu falei, não tem importância que ela não entenda, mas conta a história. Mas ela gosta de me ouvir. Por quê? Porque foi dado este privilégio, essa responsabilidade para o pai, de ser o sacerdote do lar, de chamar a família toda, fazer o culto doméstico, de contar história para a criança, de orar pela criança, orar com ela, orar por ela. Olha, tem um poder isso, vocês não podem nem imaginar. Pai,
Ocupe o seu lugar de sacerdote do lar. Conte histórias para os seus filhos. Faça o culto doméstico. Então, 4 anos, 10 minutos. E aí, 5, 6, 7 anos, talvez 12. De 9, 10, 11, 20 minutos. Mas não mais que isso. Porque a criança tem esse limite de aguentar. E ela vai poder entender as coisas até esse momento, 20 minutos. Agora, talvez você tenha 1 hora de aula. Então, você vai cantar, você vai fazer atividade, você vai ensinar o versículo, cantar, explicar. Então, tem muitas atividades. E tudo isso tem que ser bem planejado. Aqui, você tem a Bíblia de recurso para o ministério com crianças. Essa Bíblia vai te ajudar muito. Por quê? Porque todas as histórias da Bíblia estão aqui já com o esboço, com a aplicação. Tudo que você tem que falar numa história, como contar uma história, está aqui. E também, aqui nessa Bíblia, tem como ensinar doutrina para a criança, como ensinar sobre os anjos para as crianças, como ensinar sobre alguma história curta para a criança, como a criança aprende, como ensinar sobre Deus para as crianças, os nomes de Deus. E também tem aqui como manter disciplina na aula, como é a característica das crianças pequenas, de cada idade. Tem tudo aqui. É uma Bíblia maravilhosa. Bíblia de recurso para o ministério com crianças. Toda igreja, todo pastor, todo líder, todo professor deve ter essa Bíblia e usar dela. Se você não tem material nenhum, mas tem essa Bíblia, já tem tudo. Porque você pode fazer um currículo com os esboços das histórias que tem aqui nessa Bíblia. Bíblia de recurso. A Elisa tem aqui, tá? E você pode também fazer o currículo com os materiais que tem a APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Você começa com criação, patriarcas, José, Moisés, e vai indo. Velho Testamento inteiro. Depois vai, Novo Testamento, vida de Jesus, vida dos apóstolos, primeiros cristãos, Paulo. E assim, você ensinou a Bíblia inteira para a criança. Muitas vezes, a criança aprendeu a história de Davi e Golias. Aí vai para outra classe, Davi e Golias. Outra classe, Davi e Golias. Parece que não tem outra história dentro da Bíblia. Olha, dentro da Bíblia tem umas histórias escondidas, maravilhosas, que você pode ler e contar para elas. Se você não tem nada para usar, use a sua criatividade. Use a sua expressão facial, corporal. Use o teatro, use aquele, como chama? Imaginação. Use roupas que você pode usar para o rei. Vamos lá, o senhor rei. Põe a cadeira aqui. Este é o grande rei, o rei Nabucodonosor. Ele vestia com o seu manto de ouro, a coroa de ouro.
Ele disse um dia: vou fazer uma estátua de ouro, uma estátua grande, alta, e todos devem adorar essa estátua. Estátua, vem aqui. E o rei Nabucodonosor disse: quando soar a trombeta, tan, 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 todos devem adorar. Vem adorar, todo mundo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tan, tararara. E todos estavam ali adorando. Mas tinha 3. 1, 2, 3. Eles não fizeram conta. Não fizeram conta. Aí o rei nervoso disse: quem que está me desobedecendo? Olha, você ser jogado no fogo, hein? Vão obedecer? Soldados, soldados fortes, soldados fortes, soldados fortes, soldados fortes, soldados. Pega aqueles 3, joga lá na fornalha. E a fornalha estava tão quente que aqueles soldados fortes chegaram perto, morreram queimados. E quando aqueles 3 estavam lá dentro, eles viram. Fica lá dentro, atrás deles. E o rei disse: ah, eu estou vendo 4. Que isso? Sadraque, Mesaque, Abednego, sai para fora! E eles nem cheiravam queimado. Olha, nem o cabelo deles queimou. Só dele queimou porque ele não tinha cabelo. Então o rei disse: agora vocês vão ser promovidos. Vão ser mais importantes no meu reino. E quem falar mal deste Deus, vai ser jogado na fornalha. E assim a ordem do rei passou. Você então arranja uma roupa para o rei, arranja um adorador, uma estátua, os 3, e olha, as crianças vão amar. Ei, como você se sentiu lá dentro da fornalha? Muito feliz. Estava quente? Um pouquinho. Tá faltando. Estava quente? Não tava, né? Quente. Olha, sabe por quê? Estava com eles alguém que é o próprio Jesus. Mesmo, eles estavam com vocês. O rei viu 4 em vez de só 3. Sabe, muitas vezes, Deus não vai tirar você da fornalha, mas Ele vai junto com você na fornalha. Vai estar lá dentro, na aflição, na dificuldade. Ele está com você. Por isso, você nunca vai adorar outro Deus. Qual o Deus que você tem adorado? Tem um
um Deus lá que... Não tem? Como que chama esse Deus? Game, né? Celular, iPad. Olha, Deus disse, não adorarás a outros deuses. Tudo que você gasta mais tempo do que o próprio Deus, se torna Deus. E você, então, vai fazendo a aplicação, vai contando, né? E pronto. Você faz alguma coisa viva, mas tem que preparar, tem que orar. E palmas para os nossos reis, os nossos artistas. E essa coroa, e esta capa pode ser do rei Nabucodonosor, pode ser do rei Ciro, pode ser do rei Josias, pode ser de tantos reis, né, que tem na Bíblia. Você pode costurar uma capa, pode fazer roupa. Tem uma amiga que ela tem a roupa de todos os personagens da Bíblia. Ela tem um guarda-roupa lá. E ela, então, veste as crianças, conta a história para a criança vivenciar a história, né? E como se sentiu como rei? É legal ser rei? É bom, né? Muito bem. Então a criança vai poder dizer como que sentiu, como que foi. Mas sempre você vai contar a história, mas vai ensinar o que junto? O versículo, né? E o versículo sempre tem que ser ilustrado, de alguma maneira. O que você faz com o ouvido? Ouve. Por que você tem 2 ouvidos e uma boca? Isso mesmo, né? Então, olha o que a Bíblia diz para nós hoje. Vamos falar? Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Salmo 85:8a. E para você escutar o que Deus quer falar, você precisa abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ouvir o que Deus quer falar. Cada dia Ele tem algo importante para você falar. Então, sempre com o versículo. E pegue aí a sua apostila. Você, antes de preparar qualquer coisa, material, lição bíblica, visuais, você vai preparar o seu coração. Ore, ore, ore. Peça a Deus, para Deus falar através da passagem. O que você tem que fazer? Tem que pegar a passagem da Bíblia. A história que você vai contar tem que ser bíblica. Ore também para os seus alunos. Ore para que Deus fale aos seus alunos. E depende do Espírito Santo. Tem uma música que diz assim: eu dependo de Deus e Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Se Satanás vier para me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Então, dependa de Deus totalmente. 3 coisas que você tem que fazer. Primeiro, orar por mim. Segundo, orar pelos alunos. E terceiro, depender de Deus. Depender de Deus para tudo. Tudo, tudo, tudo. E depois você vai ler a passagem. Se você vai contar essa história de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, você abre lá na história de Daniel e você vai ler 1, 2, 3, 4, muitas vezes. Você lê
até que aquela história faça parte da sua vida. Primeiro você vai perguntar: o que esse texto diz? Quem são os personagens? E conheça os personagens. E segundo, você vai perguntar: o que significa esse texto? O que significa? E você, então, vai procurar os princípios bíblicos. O que é isso? Por exemplo, você abre a história. Todo mundo abre comigo a história de Marcos, capítulo 4. E você vai lá para o versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram, deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram, clamando: mestre, mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você leu esse texto. O que você vai fazer? O que significa isso? Qual é o princípio bíblico? O que Deus quer ensinar aqui, nesse texto? O que Deus quer ensinar para nós? Confiança. Que mais? Hã? Não temer. Que mais? Fé. Soberania. Como é? Soberania. Soberania de Deus. Que mais? Jesus é Deus. Olha, quando você lê um texto, você só lê e pronto, acaba, ó, fecha a Bíblia. Não, você tem que ver o que Deus está mostrando para você, está ensinando para você. Tudo isso que nós falamos aqui, não é? Imagine só. Jesus, Deus, que fez o céu e a terra, o mar, e os discípulos estavam lá pensando que iam morrer naquela tempestade. Tanto que ele disse: Jesus, o Senhor não se importa que vamos morrer? É a mesma coisa que você dissesse: Jesus, o Senhor é o dono do céu, da terra, o Senhor fez o mar, fez a tempestade, fez tudo, sabe de tudo, mas o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Muitas vezes fazemos a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Então, é você pensar: o que significa? O que Deus está falando? Tem que estudar o texto. Contar a história não é você chegar lá na frente das crianças: crianças, hoje a nossa história é sobre o barco que Jesus estava. E estava uma grande tempestade e Jesus acalmou essa tempestade. Então vamos começar a história. Ué, você já deu o quê? Já falou tudo, né? Criança não quer mais saber de nada, porque já sabe que já acalmou. Então,
você vai lembrar que não é só passar aquela história, só encher a cabeça. Viu aquele Joãozinho cabeção? Não é? Você tem que encher o coração, você tem que mudar alguma coisa dentro dela. A Mariazinha precisa de mais calma, a Joaninha precisa de mais obediência, o Pedrinho precisa parar de brigar e o João parar de ter preguiça em estudar. Então, você sabe que eles precisam de tudo isso. E esta história tem que mudar a vida das crianças. Se vai ficar na mesma, não precisa nem contar a história. Eu tenho que contar a história, dizer esta história, Senhor. Eu tenho objetivo que o meu aluno aprenda e tenha uma mudança na vida dela. E que mudança? Então, você vai falando para Deus. E para isso você precisa saber qual é... Pode mudar mais. Mais para frente. Leia o texto. Já leu? Aqui, então, você vai fazer um esboço da história. Nunca leve revista, nem Bíblia. Bíblia você leva, mas você vai ler algumas partes da Bíblia. Ler história, criança que sabe ler, lê sozinha. Você vai contar, você vai viver, você vai dramatizar a história. Então, você vai fazer um esboço para lembrar dos fatos da história. Depois que você fizer esse esboço, pode passar? Então, você vai perguntar o que isso significa. Quais são os princípios que transcendem o tempo da história? Isso quer dizer, isso aconteceu no tempo de Jesus. Mas hoje, essa história fala comigo algo muito importante para eu ter fé, para eu não temer. Então, é algo que transcende a história, que vem até hoje para mim, serve para mim. A Bíblia é como se você abrisse o jornal de hoje. É algo tão atual, porque Deus fala todo dia. E nós temos que ler a Bíblia assim, perguntando o que Deus quer falar comigo. E você vai, então, identificar os personagens principais. Se é uma lição evangelística e a maior parte das suas crianças não são salvas ainda, então você vai procurar quem é o personagem principal que está em necessidade. No caso, são os discípulos que estão com medo. Então, você vai dizer, os discípulos estavam com muito medo. Eles estavam passando um problema muito grande. Talvez você também esteja passando por um problema, mas não tem problema maior do que o pecado. Pecado é um problema, porque nos afasta de Deus. Aí você já fala sobre o pecado, para que aquela história possa evangelizar as crianças. Através da história você fala o caminho da salvação. Então, você vê quem é personagem, qual a necessidade da criança. Pode passar, Carlinhos, por favor. E logo depois você vai fazer essa pergunta. O que Deus está falando para mim? Se Deus não falou nada para você, não vai falar para a criança. Algo tem que mudar na minha vida. Uma professora, a dona Esther, ela dizia, Sati, quanto mais ensino as crianças, quanto mais preparo história para as crianças, eu aprendo. Deus muda a minha vida, porque eu tenho que aplicar primeiro na minha vida,
depois falar para as crianças. Por que que muitas vezes aquela história não faz diferença, não traz transformação? Porque não trouxe para mim. Se Deus está falando aqui, não tenha medo, e você ainda continua preocupado com alguma coisa, você diz, Deus me perdoa. Preocupação é preocupar. Ocupar antes de acontecer, ou esteja acontecendo, mas eu estou preocupado. E a tua palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu confesso. E pronto. E vai em frente. Então, você acerta a sua vida e vai perguntando, o que está falando? Torne pessoal para a criança. E como posso aplicar essa mensagem para a criança? Isso é muito importante. Porque a criança ouve história, vem para a igreja, vai embora do mesmo jeito que veio. Por quê? Porque não houve aplicação. Você precisa fazer na história uma aplicação. Se é para criança salva, então você pode dar um papelzinho desse, vira, e você diz assim, nessa semana, você vai parar, toda vez que você tiver com medo, como os discípulos estavam, você vai parar, você vai pensar, e falar o versículo, o Senhor é meu ajudador, não terei medo. Hebreus 13:6. E a criança leva para casa. E quando ela tiver com medo, o que ela vai fazer? Vai parar, pensar e falar o versículo. E eu quero ver quantas vezes você, nessa semana, falou o versículo. 10 vezes? 3 vezes? Você vai marcando. E na semana que vem, eu falo para eles, quem falou o versículo? Quem passou por alguma dificuldade, algum medo? Então, essa aplicação é muito importante. Aí a criança vai crescendo, crescendo, crescendo. Se a gente conta só a história e não tem desafio para a criança levar para casa alguma coisa para ela fazer, para ela pensar e trazer de volta o que ela colocou em prática durante a semana, ela não vai ter transformação nenhuma. Entenderam essa parte? Só que quando você vai ensinar, você tem que ensinar 1, 2, 3 vezes, pelo menos. Porque se você falar assim, olha, os discípulos tiveram medo, mas você que já tem Jesus não precisa ter medo. Só isso. Acabou. Não. Você tem que falar, olha, essa semana talvez você vai passar medo, porque você vai ficar sozinho na sua casa, porque você vai ter uma prova difícil, porque você vai sozinho lá para a escola, algum lugar, alguma coisa vai acontecer, talvez. E nessa hora, você vai parar, pensar e falar esse versículo. Tá bom? Então, você fala uma vez, dá exemplo do que ele pode passar, do que ele pode enfrentar, e você já previne. Fala esse versículo. E no final você diz, olha, essa semana você vai levar isso aqui, e cada vez que você passar por medo, você vai falar esse versículo. E na semana que vem, eu quero ver quantas vezes você conseguiu falar o versículo. Então, é alguma coisa que você dá, mas você vai ter que receber outra vez. E aí, pode continuar, por favor? Agora, você vai ler e você vai colocar um objetivo para cada criança. Ah, eu quero que aquela criança não tenha medo, ela é medrosa demais, né? Tem medo disso, medo daquilo. Ah, eu quero que aquela criança confie mais em Deus, não só em si,
não só nos seus pais, fica só apegado a ele. E observe o ensino principal. O que é ensino principal? É aquela frase que você vai falar. Deus vai ajudar essa semana a você não ter medo. Deus vai ajudar você a não ter medo. Deus vai ajudar a não ter medo. Ensino principal. Você bate 1, 2, 3 vezes na mesma tecla. Fala a mesma coisa. Para a criança não esquecer, guardar. E ela vai aplicar. Muito importante. E depois, então, você vai conhecer, pode passar? Conhecer as 4 partes da história. Vê lá. Conheça as 4 partes da história. Introdução. Começando uma história, você nunca mais vai dizer, hoje vamos contar a história tal. Nunca mais. Hoje vamos contar uma história da Bíblia. E a criança diz, ai, não sei o que é a história da Bíblia. Para que está falando? Você começa com uma introdução, alguma coisa interessante. Você pode começar com uma pergunta. Você pode contar uma historieta. Você pode entrar direto na história. A introdução, você tem que planejar a captar o interesse no que você vai ensinar. O que pode ser? Uma pequena introdução, pergunta, acontecimento emocionante ou entrada direta. Você pode pegar um óculos escuro e todo mundo fecha os olhos e você diz, o que você está vendo? Nada. Como que está aí? Está tudo escuro. Pois assim era a vida do Bartimeu, porque ele era cego. Então, eles participaram, eles sentiram, você fez uma introdução e vai para a história. Depois da introdução, você vai para o andamento. Pode virar? O andamento é o que vai acontecendo. Onde você vai colocar o... Pode virar. O que vai acontecendo, os eventos e o clímax, que é o ponto mais alto. Dentro do andamento é que você vai colocar o ensino, a criança salva. A aplicação para a criança salva e não salva. Para a criança não salva, você vai colocar sobre pecado, amor de Deus e Jesus, o Salvador. Para a criança salva, você vai colocar alguma coisa que ela possa fazer. E o clímax. No clímax, você diz... Era 3, tem 4 lá dentro, tem 4. E o rei ficou todo apavorado, porque ele viu que os 3 estavam lá passeando dentro do fogo. E ele disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, sai para fora. No clímax, você dá um tom de clímax. Então, sabe? Ele disse, Sadraque, Abdenego, sai para fora. Como se nada tivesse acontecido. Não, você leva a história, leva a criança até o clímax. E lá, ó, chum, né? Depois do clímax, não vai ficar enrolando, não. Conclusão, acabou o interesse. Porque ele já sabe quem que matou quem, né? Quem que não morreu, quem que ficou vivo, já sabe. Não pode. Então, tudo que você tem que fazer de aplicação, de ensinar para a criança, tem que fazer no andamento. E o clímax tem que ser
A gente é japonês, né? Vocês que são meio japoneses também, às vezes a gente tem assim, né? Um pouco de vergonha. Mas olha, criança quer ver entusiasmo. Entusiasmo é o que mais atrai as crianças. Então, mesmo que você não fale alto, que não dê toda a ênfase, e você sabe que aqueles 3 estavam andando no fogo. Fala bem baixo, devagar, ou fala alto, mostrando que lá é o clímax. Agora, é difícil, não é? Mas tem que treinar, né? Pega a parede para escutar sua história, marido, esposa, filhos, não é? Então, vocês que são os contadores de história, aí o Kleber, vem cá. O Kleber, ele vai fazer assim um clímax. Aqueles 3 lá. Momento do forno? É do forno, né? E... deixa eu pensar. E o rei mandou os 3 pra fornalha. De repente o rei, confiante, falando, esses 3 aí vão queimar porque não me obedeceram. Aí de repente ele olha e tá lá. 4 homens. O que tá fazendo 4 homens ali, meu Deus? Não entendo isso aqui. Anjo. Aquele Deus lá que eu... Não é o Deus que eu adoro. O Deus que eu adoro tá aqui. Nossa, é o Deus deles. Sai pra fora. Vem pra fora, porque o Deus de vocês é realmente verdadeiro. Seria mais ou menos isso. Muito bem, Kleber. Parabéns. Só que ele falou 2 coisas que nunca devemos falar. O que é? Meu Deus. Meu Deus! Não tomarás o nome de Deus em vão. Será que Nabucodonosor falou, meu Deus? Às vezes, a gente está tão acostumado a falar, meu Deus, nossa. Sabe o que é nossa? Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida. Vem da palavra. Eu sei que você não está nem besando na senhora lá deles, né? Mas só de a gente falar, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque estamos contando a lição bíblica, né? Então, você pode fazer igualzinho, né? Que ele fez muito bem, só tirando essas 2 palavrinhas, né? Essas 2 palavrinhas. Muito, muito bom. Agora, então, você começa a história com o quê? Com uma boa introdução. E vai andando, dentro da história faz a aplicação. Para a criança salva e para a criança não salva. O que você vai falar para a criança não salva? Que Deus ama você, que você é pecador e que Jesus morreu por você. Isso, dentro da história. E para a criança salva, a aplicação. Aí eu chego lá no clímax. E logo depois, a conclusão. Acabou a história. E logo depois da conclusão, eu dou o apelo para a criança não salva e o desafio para a criança salva. Está tudo aqui na sua apostila. Que maravilha! Agora ninguém tem desculpa de não saber contar a história. Vocês não podem imaginar. A primeira vez que eu contei a história, todos disseram, não escutei nada. Eu tinha tanta vergonha que quando eu falava,
Eu não conseguia nem soltar a minha voz. Mas eu disse, Deus, eu não sirvo para nada, mas se o Senhor pode me usar, pode me usar. Dependi dele e fui dependendo, e até hoje, 50 e tantos anos que conto a história, eu falo, Deus, me ajude, eu dependo do Senhor. Transforma a vida das crianças que vão estar ouvindo essa história. E eu me debruço na história. Pode ser história que eu já contei 1000 vezes, mas eu vou lá e digo, Deus, tem alguma coisa nova, diferente, que o Senhor quer me ensinar aqui. Então, eu quero aprender. E vou lendo e fico na presença de Deus, preparando para dar a lição bíblica. Se você não tem nada, você tem a Bíblia. Você tem o seu visual, expressão facial. Você já pensou? E aquele rei Nabucodonosor, ele ficou todo assustado. Ele estava lá. Cadê? Ele ficou assustado. Assusta. Assusta as crianças. Quem sabe elas se animam um pouquinho, porque são tão desanimadas para as coisas de Deus, né? Mas para aquele anime lá, tá lá. Não larga. Mas para as coisas de Deus, vai lá, dá uns cutucão. Gente, aquele rei, Nabucodonosor, o maior rei do mundo daquela época, ele reconheceu que só Deus é o Deus verdadeiro. E olha, esse negócio que você gosta aí, fica lá, às vezes se torna seu Deus. Será que aquilo tem sido Deus para você, que você gosta? Quanto tempo você ora, fala com Deus, lê a Bíblia? E você então vai mostrando para a criança. E você, quando vai soltar a voz, você não pode falar tudo assim. Então, Nabucodonosor ficou muito contente, porque viu que aqueles homens não ficaram queimados, e não vai. Você tem que subir e descer. E também, faça um exercício. Vai lá, todo mundo, respira. Agora, não é só respirar, encher o peito aqui, tem que encher a barriga aqui, ó, diafragma. Aqui, ó. Aqui. Solta. Então, a sua voz tem que sair daqui de dentro e falar até o Kleber, que está lá atrás, e me ouvir, estar a ouvir. Você está me ouvindo, Kleber? Kleber não, aqui, ó. Está ouvindo, Kio? Por que fugiu de mim daqui? Ele pensa que eu não sei. Tô aqui, ó. Esse irmão desse. Então, até o que eu tenho que ouvir. Porque muitas vezes a gente fala tão baixo. Por quê? Pensa que eles podem escutar. Mas o coitado não está escutando. Ele, às vezes, não escuta direito. Então, fica desanimado. Tem que falar com uma voz que não seja aquela voz irritante que sai só da garganta. Crianças, eu amo vocês tanto, tanto, tanto. Eu não quero que vocês fiquem desatentos com a história de hoje. A criança diz, ai, que é isso? Deixa eu dormir, que eu ganho mais. Então, a voz é assim uma caixa de som. Tem que sair amplificado, né? Uma voz gostosa de ouvir,
E você tem que falar claro. Ah, mas as crianças hoje, nem japonês, nem português. E eu japonês não falo. Vai aprender japonês. Fala, Deus. Sabe por quê? Porque daqui a pouco nem com seu filho você vai poder comunicar. Porque não é culpa dele querer falar mais japonês do que português. É sua culpa, você que trouxe os seus filhos aqui. Então, vai lá aprender Nihongo. Fale japonês com ele. Se o português já não vai, assim, tão no coração. Não é a língua dele mais. Ele nasceu aqui, cresceu aqui, vive aqui, no meio daquele japonês, da língua. Porque a língua é o coração da mensagem. E às vezes a gente fala em português, o coitado não tem ideia do que você está falando. Aí você diz, mas não tem ninguém que fala japonês para eles. Olha, mesmo que seja japonês quebrado, se falar um pouquinho, eles já vão entender um pouco. Aí você diz, mas o que eu faço? Como que eu vou aprender? Eu não sei, quem pode me ajudar aqui? O que a gente pode fazer para falar japonês? Taiko-san, ela aprendeu japonês, tem que falar japonês. Como que você aprendeu? Tem que ir atrás para estudar. A prefeitura tem curso gratuito. Vocês já fizeram esses cursos? Não tem tempo. Netflix tem legenda. Agora vai assistir sem legenda, só ouvindo japonês. E vai assistir filme evangélico. Encher a cabeça com porcaria, chega. Sabe por quê? Se você enche aqui, vem aqui e vai sair. Olha! YouTube, Google, tem histórias em japonês, em Nihongo. Mas o meu filho tem que aprender português. Não pode perder o português. Ele não vai perder o português, mas você vai perder seu filho. Ele vai ficar longe do Senhor. Vai perder para sempre. O que é mais importante, gente? Eu sei do que vocês passam. Porque eu lembro, lá na minha igreja, era tão japonês, que ninguém falava português lá. E minha amiga, ela ficava na porta da igreja lá, e ela dizia assim, eu queria tanto entender o que o pastor está falando, mas não entendo nada. Não entendo japonês. Não tinha um que falava português. Então, o que eu fiz? Eu fui trazendo pessoas que falavam português. E aí, eles foram se convertendo. Mas eles queriam guardar o japonês. O japonês era mais importante do que a Bíblia, do que qualquer outra coisa. Português é importante. Você fala português. Mas o seu filho, o mundo deles é tudo em japonês. Nós temos que mudar a nossa cabeça um pouco. Nós estamos no Japão, não é? Então, eu não sei como vocês vão resolver isso. É você e Deus, né? E diz, Deus, eu quero comunicar a tua palavra de uma maneira eficiente, de uma maneira poderosa, que transforma a vida. Ser japonês me dá o dom da língua. Essa língua difícil, que fala de um jeito, fala do outro, tem que falar de um jeito assim meio, né? Não pode falar de qualquer jeito. É difícil, eu sei.
Principalmente você que não cresceu com essa língua. É difícil. Mas para Deus não é impossível. Não é impossível. Se você quer ganhar as crianças, fale a língua delas. Viva com elas. Veja qual é as dificuldades que ela tem. E quantas crianças devem estar revoltadas, porque não é nenhuma coisa nem outra. E você, então, tem que entrar ali dizendo, eu sei o que você está passando. Deus sabe. Vamos lá, conta para mim. O que você sente? Sabe? Eu acho que nunca ninguém sentou com uma criança para perguntar o que ela sente. E nós temos que, então, contar a história, né? De uma maneira interessante, mas de uma maneira que comunica para a criança. Para a criança pequena, alguma coisa como essa, que é uma coleção de histórias bíblicas para crianças pequenas. Aqui tem um currículo já para um ano inteiro. Atividade, música, versículos, figuras, tudo. Maravilhoso. A Elisa tem outro kit que é os pré-escolar podem conhecer de Deus por meio da criação. E esse aqui, os pré-escolares podem conhecer a Deus por meio dos milagres. E tem outro que chama os pré-escolares podem aprender de Deus por meio da oração. Então, tem material próprio para a criança pequena e tem para a criança maior. Se você fala bem japonês, aqui no Japão tem a PEC do Japão. Tem curso para ensinar você a ser professor em japonês. Então, você pode... Entra lá. Jido Dendo Fukuin Kyokai. Jido Dendo Fukuin Kyokai. Ou se não, CEF. CEF é Child Evangelism Fellowship, Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Eles têm uma sede, eles vão para a sua igreja, eles dão curso. Se tem algumas pessoas que falam bem japonês, eles dão um curso para vocês. Tá? E quando vocês foram para o Brasil, eu estou lá, posso dar curso para vocês, na igreja de vocês, onde vocês quiserem, estou lá. Eu sou missionária da PEC, Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Missionária para treinar as pessoas que trabalham com as crianças e trabalham com as crianças também. O que eu tenho feito mais é viajado. Deus tem me levado para a África, para muitos lugares. E onde Deus me manda, vou lá. Treino os professores e eu sempre quero que eles aprendam que Deus é que vai fazer a obra. Não é você. Não é o japonês, nem é o português. É Deus. Quando nós orarmos, quando nós dependemos dEle, Ele vai dar todos os meios. E Ele vai usar você grandemente. Como usou aquele menino que tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Ele não tinha mais nada, mas ele deu tudo para Jesus. E quando Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, ele agradeceu e ele repartiu para aquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Quem sabe tinha lá 10, 20.000 pessoas. E todos foram satisfeitos. E quando você dá os seus 5 pães e 2 peixes para Jesus, Ele vai usar você. Não importa se não fala português, se fala japonês. O que você não tiver, Deus dá para você. Porque aqueles 5 pães e
2 peixes, olha. Ah! Uau! 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 Todo mundo comendo peixe. Come mais, come mais. E até sobrou. E Deus vai usar você quando você se entregue nas mãos de Deus. E vai ter de sobra. Deus vai usar para você poder evangelizar todas as crianças que estão aqui, para você discipular, que você possa ter sempre, sempre o propósito de vida, ser imagem e semelhança de Deus. Deus te criou para você ser a imagem e semelhança de Deus. E o seu filho, os seus alunos, vendo você, vão dizer, eu também quero ser como você, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Que você possa conhecer Deus, esse Deus que toma a sua vida, multiplica aquilo que você tem e dá aquilo que você não tem. Eu não tenho dom nenhum, não sei fazer nada, mas eu me entrego a Deus e Deus me usa. E Deus vai usar você. Eu quero que nessa tarde você fale para Deus, Deus, eu quero fazer o meu melhor com as minhas crianças. Eu quero entregar toda a minha vida para Ti. Eu quero estudar mais a palavra de Deus, quero ser uma pessoa mais de oração, quero viver uma vida que agrada o Senhor. Usa a minha vida para fazer o melhor para as minhas crianças. Se você quer falar isso, fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Quero orar que Deus faça de você um grande, grande servo de Deus. E grandes coisas Deus vai realizar entre nós. Senhor Deus, muito obrigado. Eu não sei como te agradecer por esse grupo tão maravilhoso, Senhor. Que agora o Senhor está vendo, eles estão dispostos a se entregarem nas suas mãos. Tudo o que eles são, tudo o que eles têm, para serem usados por Ti. Para que crianças possam se achegar a Deus. Para que crianças possam ser salvas por Ti. Possam crescer cada dia. Deus, ajuda-nos a fazer o nosso trabalho bem feito, porque é para Ti. Ter material, quem sabe priorizar o preparo das nossas aulas, porque a nossa vida é tão corrida. Mas Deus, é Teu trabalho. Essas crianças precisam ouvir hoje. Amanhã elas estão com os corações fechados. Hoje elas estão ainda abertas. Nós precisamos ganhar essas crianças para Ti hoje. Elas estão perdidas. Nem salvas são, talvez. Vem na igreja porque os pais trazem. Deus, que nós possamos ter a responsabilidade de levar cada criança a Cristo e acompanhar no crescimento espiritual delas. Abençoa os pais que estão aqui, para que eles possam ser a imagem e semelhança de Deus, para que os filhos possam ver Deus através deles e possam querer mais de Deus, querer ser como seus pais. Senhor, a vida aqui no Japão é tão corrida, Senhor, mas que nunca, nunca tiremos o tempo de oração, de comunhão em família, de oração, de devocional em família, Senhor. Deus, abençoa as igrejas, abençoa os pastores, Senhor. Ó Deus, traga um grande reavivamento através da vida das crianças que vão ser transformadas por Ti, porque o Senhor vai nos usar. Nós estamos agora nos entregando totalmente nas Tuas mãos. Usa-nos.
Em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Irmãos, assim encerramos o nosso evento. Agradecemos a presença de cada um, inesperado. E somos muito gratos a Sati por ter trazido esse treinamento para nós, né? Vem aqui, Sati. Vamos dar uma salva de palmas para essa missionária tão especial. E a gente quer que ela volte, né? Volte, Sati. Né? Para dar a segunda parte. Essa é só a primeira, não é não? Vai pro Twitter, hashtag volta Sati. Então, irmãos, nós fizemos esse evento, né? É patrocinado assim, a gente trabalhou aqui com a igreja, a minha igreja local, Vida Nova, em parceria com o grupo, com o Ministério King's Kids do Japão. A gente fica muito feliz porque a gente pôde alcançar tantas pessoas. Aí nós queremos, né, colocar disponível, nós temos a página do King's Kids, King's Kids Japão, e nós temos o Facebook, King's Kids no Japão. Então, manda um convite que a gente vai abrir um grupo para passar informação de material e tudo mais. Então, vai ser um grupo de 150 pessoas, chique, né? Então, Estão pondo em prática. se vocês estão pondo em prática, né? Vamos colocar Sati também lá no grupo, para ela nos acompanhar, para nós tirarmos dúvida. Não sei se pode, né? Então, eu queria pedir agora, pastor Luiz, nosso parceiro do King's Kids, para fazer uma oração, abençoando a vida da Sati, o tempo dela aqui no Japão ainda. Ela vai embora dia 30, né? Ainda tem um pouquinho de tempo aqui com a gente no Japão. A primeira vez que eu conheci a Sati fazem 40 anos atrás, mais ou menos. E eu lembro assim, muito bem, a mensagem que eu ouvi dela, era muito pequeno, né? Quase carregando no meu colo, você me carregando no colo. Era um pouquinho maiorzinho já. E eu sempre chamava ela de tia, né? Tia Sati. Hoje eu não consigo chamar ela de tia. Por quê? Porque assim, quando eu era pequeno, eu achava que ela era maior que eu. Agora, parece que eu sou mais velho que ela. Porque ela não mudou de 40 anos, né? Ela continua bonita, e por fora e por dentro, né? A gente sente o Espírito de Deus trabalhando na vida dela, uma mulher cheia do Espírito e que tem motivado, tem trazido essa chama para os professores, para pastores, e assim como ela foi usada, né, grandemente há 40 anos atrás para falar do Evangelho para mim. Então, vamos orar pela vida dela, 50 anos de ministério, né? Ela tem sido fiel ao Senhor
e que ela tenha mais 50 anos de ministério, né? E que ela possa retornar mais vezes aqui ao Japão. Vamos orar? Estenda sua mão, né, em direção à nossa irmã e oremos pela ela. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos tão preciosos que o Senhor permitiu para que a gente tivesse aqui, Senhor Deus, a tua bênção, a tua direção, a tua palavra profética a cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para que a gente pudesse ouvir esse desafio da sua palavra. Não nos deixa, Senhor Deus, esquecer. Nós não queremos ser negligentes, Senhor Deus, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Mas ensina-nos, ó Pai, assim como o Senhor tem ensinado a vida da tua serva Satie. Ensina-nos, Senhor Deus, a importância de poder evangelizar as crianças, de poder conduzi-las aos teus caminhos. E capacita, Senhor Deus, capacita a cada um de nós, para que a gente possa cumprir com esse chamado que o Senhor tem para cada igreja representada aqui, nesse local, e que possamos sair renovados e transformados e com a direção do Senhor. Nós te agradecemos agora também pelos anos, ó Pai, por todos esses anos que o Senhor tem abençoado a vida da tua filha Satie, Senhor Deus. Muito obrigado, porque a cada dia ela tem buscado ao Senhor com humildade, Senhor Deus, com discrição, com ética, com um bom testemunho, e o Senhor tem abençoado a vida dela, Senhor Deus. E nós louvamos ao Senhor pela vida dela, nós te agradecemos também por esses longos anos de ministério, e que o Senhor continue abençoando a vida dela, Senhor Deus, ao retorno ao Brasil, e também o seu tempo aqui no Japão, que o Senhor esteja abençoando, e ela tenha esse tempo merecido de descanso também. Oramos agradecidos, ó Pai, também por cada participante, que o Senhor esteja abençoando o retorno de cada um aos seus lares, ó Pai. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai. A Satie pediu, né, para a gente poder agradecer também a Elisa, né, por todo esse trabalho, né, que aconteceu nesse sábado. Então, a Elisa não deixou só para ela, né, a bênção só para ela, mas ela pôde compartilhar, e por isso, né, somos abençoados pela vida dela. Eu não posso deixar, né, de agradecer também os irmãos, né, os amarelinhos que vocês viram ali, são os irmãos da minha igreja que puderam estar nos ajudando em um grupo muito especial, né, que não sei se vocês viram, né, a gente tem um grupo de adolescentes, né, e eles que fizeram café, estão fazendo a limpeza, então é prova assim que vale a pena investir nas crianças, né? E eles estavam olhando os livrinhos, eu falei, essa história do Zotelo eu conheço, essa história eu conheço, essa história eu conheço, essa história eu conheço. Então vale a pena mesmo investir na vida das crianças, e hoje eles estão dando frutos. Então, né? Gambarê, todo mundo. E o vídeo, né, desse treinamento, o Evandro, que é lá de Fukui, ele nos abençoou novamente, ele gravou e depois vai disponibilizar no YouTube. Então, por favor, vocês entrem lá no site, na nossa página do Kings Kids Japão e no nosso Facebook Kings Kids no Japão, que nós vamos estar informando vocês, né? Então, essa turminha, cadê os nossos adolescentes? Né, que essa turminha boa aí que esteve trabalhando, né, enquanto pudemos participar. Irmãos, eles estão ali meio que envergonhados, eles são assim mesmo. Então, enquanto eles chegam aqui, em fevereiro ou março, a gente está querendo fazer um outro encontro. Vem uma missionária, ela é psicóloga e ela é especialista nessa área de crianças, e ela vai estar dando um curso para nos ajudar. Ela vai falar sobre ciclo de desenvolvimento humano. Então, para nos ajudar, né, como que é a criança em cada idade. Então, nós vamos mandar esse convite dentro, né, desse grupo. Se vocês quiserem participar, vocês estão convidados, né? Então, nós vamos avisar. Só estamos esperando assim assim visto e tudo mais dessa pessoa chegar aqui no Japão. Então, essa turminha aí, os nossos queridos adolescentes e crianças.